O cerco e destruição de Jerusalém, o recado dos romanos. Ao longo de sua história, a cidade de Jerusalém foi destruída total ou parcialmente em algumas ocasiões, vindo a ser reconstruída posteriormente. Na antiguidade, a destruição da cidade ocorreu em 3 ocasiões diferentes. Primeira destruição. A primeira destruição, segundo alguns historiadores, ocorreu na terceira deportação pelos babilônios no ano 587 antes da era cristã, pelos exércitos da Babilônia, comandados pelo rei Nabucodonosor II, que em 605 ou 604 antes da era cristã sitiou Jerusalém pela primeira vez e, segundo o livro bíblico de Daniel, capítulo 1, versículo 1, no seu primeiro ano e depois em mais 2 ocasiões. O profeta Daniel viveu durante todo o período em que os babilônios dominavam sobre o povo judeu e ficou até o início do domínio persa. Por volta do 19º ano de Nabucodonosor, em 587 a.C., Jerusalém foi destruída no seu terceiro sítio. Tanto as muralhas da cidade quanto o templo de Jerusalém, cuja construção era atribuída ao rei Salomão e que por isso era chamado de o Templo de Salomão, foram destruídos. O resto da cidade ficou em ruínas durante pouco mais de um século até a reconstrução da cidade. Esta foi a primeira e dolorosa destruição tanto do templo como de Jerusalém que o povo judeu sofreu. No primeiro século, o templo sofrera mais uma destruição para não mais ser reerguido ao longo dos últimos 2 milênios. Segunda destruição. Com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano em 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez as muralhas e o templo de Jerusalém, que o rei Herodes o Grande ampliara e embelezara, tornando-o portentoso, foram destruídos e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Terceira destruição. Em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade ao cabo da revolta judaica liderada por Simão Bar Coquebas. Sobre os restos de Jerusalém edificou-se uma cidade helênica, Hélia Capitolina, e sobre o monte onde se erguera o santuário de Yahvé, Jeová em língua portuguesa do Brasil, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter Capitolino. Esta foi a última destruição que colocou um fim de vez em algumas tentativas de reerguer o templo. Até a data atual, o Templo de Jerusalém não foi ainda reerguido e resta apenas um grande muro que cercava a região do antigo templo, popularmente conhecido como o Muro das Lamentações. Os judeus foram proibidos de viver próximo a Jerusalém e cerca de 900 aldeias judaicas na Judéia foram completamente destruídas e seus moradores mortos, escravizados ou banidos da região. Referência: John Allegro de Crossing People, página 234. Fonte: Wikipédia. A mensagem dos romanos foi esta: vocês pensam que tem um único Deus verdadeiro. Nós destruímos o templo de Yahvé, provando a vocês que seu Deus não vale nada diante dos nossos. Só tempos depois é que os romanos acharam por bem criar o cristianismo e passar a ideia de que a destruição de Jerusalém foi um castigo divino aos judeus por eles terem entregado à morte um ser divino que vivera para salvá-los. Mas na realidade, essa destruição foi apenas um recado dos romanos para eles entender que o Deus deles não é melhor do que os deuses dos romanos.